partir de uma sugestão de uma telespectadora aqui do nosso programa, do Notícia da Manhã, nós convidamos uma psicóloga para falar sobre ansiedade e depressão na gravidez. Como identificar esses problemas e como diferenciá-los? Quais os profissionais que devem ajudar nesse acompanhamento? Então, para responder esses questionamentos, nós convidamos a psicóloga Larice Pego, que já está aqui com a gente no estúdio do Notícia da Manhã. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda, Larice, aqui no Notícia da Manhã. Tá. Bom, eu já introduzi, já falei que foi uma telespectadora, né, que a gente tem esse contato, recebe essas mensagens, e quando essa telespectadora sugeriu, eu achei que era realmente um assunto pertinente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como diferenciar ansiedade da depressão, seja na pessoa gestante ou não. Esses sintomas, eles são os mesmos? Eles afetam da mesma forma? Bom dia. Bom dia, Nayara. A questão da depressão, né? Geralmente, a ansiedade, ela vem como um sintoma da depressão. E a ansiedade, todos nós temos, é natural, contudo, ela tem que estar controlada. E na depressão, o que a gente observa é muito a questão da oscilação de humor, irritabilidade, a perda de vontade, né, de fazer atividades, principalmente perca de interesse pelo trabalho. E aí, pelo fato da gestante também sofrer alterações hormonais, emocionais, né, devido a essa chegada do bebê, faz com que traga uma confusão de sintomas, né? Muitas vezes ela pode estar deprimida e achar que é apenas essa mudança, né, hormonal. E isso pode perpetuar, né, por toda a gravidez e até depois vir desenvolver a depressão pós-parto, né? Larice, vamos só para a gente deixar bem claro. Por exemplo, ansiedade, um sintoma da ansiedade. A ansiedade já é um sintoma, né? Mas o que a pessoa sente? Então, vamos lá, o que a pessoa sente? É o coração apertado, é aquele medo? Quais são as sensações de uma ansiedade? Na verdade, assim, a ansiedade, quais são os sintomas dela, né? Que são vários. Pode ser uma taquicardia, pode ser nervosismo. Frio na barriga, isso? Excesso de preocupação, pensamentos muito negativos. E sempre aquele pensamento de pensar no amanhã, se preocupar com o que ainda vai acontecer. E às vezes você fica ali paralisado, porque você não consegue avançar, sempre preocupado com o que pode acontecer. E são sempre pensamentos que são inexistentes. Você está ali só sofrendo por antecipação. Mas eles não, até tem estudos que indicam que 80% desses pensamentos ansiosos, eles não vão acontecer. Eles só ficam ali, né, na margem do pensamento ansioso. Mas, de fato, são pensamentos que nunca vão acontecer. E já a depressão é essa mudança de humor, essa vontade, às vezes, de não levantar da cama. Muitas vezes perda de apetite ou então excesso de apetite. Então, elas são bem distintas, né? Um é realmente levado ao humor, que é a depressão, e a ansiedade, ela está mais levada para essa questão dos pensamentos negativos, né? Que nos paralisam, que nos fazem, muitas vezes, não chegar a fazer nossas atividades rotineiras. Uma gestante com depressão, como que é esse tratamento? É possível chegar a tomar remédio também ou isso não é indicado? Como que funciona esse tratamento? É sempre bom, né, ter um acompanhamento médico, tá sempre vendo essa questão das dosagens, porque a medicação ela deve ser tomada a partir de 12 semanas, né? Antes não, realmente é perigoso para o feto e também saber qual ansiolítico tomar, né? Tudo isso tem que ter a orientação médica. De um psiquiatra. De um psiquiatra, porque muitas vezes aquele remédio, ele pode realmente afetar, né, o bebê e também tem os efeitos colaterais, que são comuns, né, para a mulher que está tomando. Então, é muito importante esse acompanhamento, né, orientação médica. Nunca tomar por conta própria, ver também a questão da dosagem, porque pode ser prejudicial, sim. Mas acho que os profissionais, eles tentam isso em último caso, né, numa última situação, geralmente com terapias, atividade física. Regulação do sono, alimentação também. Então, se você puder resolvendo toda essa questão, né, da depressão, da ansiedade, com atividade física, alimentação saudável, boa noite de sono, já muita coisa
já fica resolvido, né? Quanto que a mulher deve ligar o sinalzinho de alerta, assim, vou procurar ajuda? Sempre estar vigilante, né? Eu sempre digo assim, quando as pessoas elas se conhecem, né, por dentro, têm o autoconhecimento, fica mais fácil, né? Então é interessante que ela observe, poxa, será que eu estou chorando muito? Será que é normal eu gostar tanto de ficar deitada? Porque isso, às vezes, você pode confundir, né, como eu já falei, com os hormônios da própria gravidez. Então, é importante que você se observe, né? Veja realmente se não está demais, se não está intenso, porque a variação hormonal ela é normal, né? A questão da emoção, que é um serzinho que vai chegar, mas a gente tem que observar também se isso está muito pertinente, se o meu choro está muito fácil, se eu fico muito tempo deitada, se eu não tenho vontade de fazer outras atividades. Então, a gente realmente já pode considerar, né, como um outro quadro, ao invés de ser só essa alteração. É porque esse momento deve ser um momento de plenitude, né, da mulher, um momento de alegria, porque é um novo ser, um novo membro da família, uma criança que vai chegar para a sua vida, né, para essa casa, para esse lar. E esse deve ser um momento realmente de alegria. E o interessante, Nayara, porque há muitos estudos sobre a depressão pós-parto, mas não há muitos estudos com relação a antes do parto, né, que é exatamente o período da gravidez. É como se imaginasse que fosse acontecer só depois. E não, realmente já pode estar acontecendo, né? Já durante a gravidez e só se acentuar depois da gravidez, então, ou depois do parto. O apoio familiar nesse momento, né? Porque a mãe ela está insegura, ela está sensível. Então, é importante, né, que tenha essa vigilância antes mesmo, né, de vir... antes mesmo do parto, né? Que é a história do apoio social, né? Que são os amigos, a família. Exato. E é interessante as fases. No primeiro trimestre, a preocupação da mãe é com o serzinho, né? A saúde do bebê. No segundo, já é com ela, é o corpo que vai mudando, que vai... A transformação do corpo. Então, já vai mexer com a autoestima. Olha só como vai de cada fase, né? Vai mexendo com o humor da mulher. E na terceira já eita, vai chegar. E agora, o que é que eu vou fazer, né? É o medo do parto, é o medo de não dar conta de cuidar do neném. Exatamente. Então, são as situações, né? São as etapas. Ok, então. E aí você tem que saber lidar com elas, né? E saber realmente como é que você está se saindo, né? Diante daquelas situações. Observar como tá os seus pensamentos, como tá a tua emoção. Ok, então, muito obrigada, Larissa, pela sua participação aqui no Vida Saudável, no Notícia da Manhã. Obrigada a você, Diara.